Oi pessoal, no vídeo de hoje o meu fiel escudeiro Marcos Ferreira Rude vai nos ensinar a fazer esses maravilhosos macarrões de brigadeiro morango sensação. Que delícia! Vamos lá, vamos lá aprender! Do you remember things we've done together? Talked about being so free. I'd like to kiss you, desperately kiss you. Então, Vanessa, macarrons é um docinho tipicamente francês, mas antigamente, Vanessa, ele foi desenvolvido lá na Itália. Como os italianos não deram bola para esse docinho, os franceses aperfeiçoaram essa receita. Então existe aí várias formas de se fazer esse macarrão. Nós trouxemos aqui hoje uma receita bem simples, bem prática, né? Lembrando que você tem que testar em casa, principalmente o seu forno, porque é o nosso inimigo aí do nosso macarrão. Então a primeira parte, nós vamos ter 4 ingredientes. Farinha de amêndoas, né, bem fininha. Nós vamos ter açúcar impalpável, né, é aquele que tem um amido. Quantos né, por cento mais ou menos tem que ter? 4%, porque ajuda a dar uma secadinha na nossa casquinha também. Tá. E nós vamos ter clara de ovos, em torno de 100 gramas, tá? E 150 de açúcar refinado. Junto com a farinha de amêndoas, Vanessa, a gente coloca o açúcar impalpável. Agora, com a clara, nós vamos usar o açúcar refinado. Vamos pegar a clara e vamos colocar numa panelinha ou numa vasilha a clara e o açúcar. Vamos mexer. No caso, eu trouxe uma técnica legal, levar ao micro-ondas, mas também não posso colocar 1 minuto, 2 minutos, nada disso. É uma coisa bem sensível, então, clara e açúcar, bem sensível. Vou levar 20 segundos na potência alta. Vou tirar e vou mexer. Para que isso? Porque na hora que eu pegar a minha clara, ela tem que perder a viscosidade. O açúcar tem que derreter. Aí eu vou conseguir levar tudo isso para a batedeira, lá para a planetária, né? E vou bater até tornar um suspiro. Vamos dizer assim, um merengue bem firme, tá? Então, levando lá para o micro-ondas, tiro, mexo, aí eu faço o teste. Com certeza ainda eu sinto o açúcar. Volto 10 segundos. Ah, então sempre colocar um dedinho no outro para ver se isso, para fazer um os teste. cristais do açúcar. Isso, legal. Sumiu esse cristal, então vou colocar na batedeira e vou bater na velocidade máxima até montar esse merengue bem fino. No caso, nós fizemos ele rosa. Então, na hora que eu estiver terminando, eu vou comprar corante em gel rosa, vou parar de bater, vou colocar a quantidade que eu quero, porque eu vou tingir o meu merengue. E só pode corante em gel. Você pode usar em pó. O em pó você coloca junto com a farinha e o açúcar. Agora, em gel, a gente tem que tingir o merengue. Então, tingido o merengue, tenho o merengue pronto. Agora eu tenho a farinha e o açúcar peneirado. Vou passar uma ou duas vezes. Sempre tem que peneirar. Tem que peneirar porque a farinha de amêndoas às vezes forma uns gruminhos. Então a gente tem que deixar a farinha bem lisinha. Certo. Então, agora é hora de nós misturarmos a farinha misturado com açúcar. Lembrando, 125 gramas de farinha de amêndoas com 125 gramas de açúcar impalpável. A proporção é a mesma, tá ok? Aí nós vamos misturar e nós vamos começar um processo que muitas pessoas falam que é a macarronagem. O que eu vou fazer? Eu vou misturar essa parte seca com o merengue. Então, de baixo para cima, de baixo para cima. E vou fazer um teste, tá? Qual é o teste? Eu falo que é o teste dos 10 segundos. Depois de uns 3 minutos você mexendo com a espátula na mão, eu não gosto de levar para a batedeira, porque às vezes você perde o ponto, aí você tem que jogar tudo fora. Então o teste é o que? Vou levantar a minha espátula, vou deixar cair essa massa e vou contar 10 segundos quando ela entra na massa. Vou contar 1, 2, chegou em 10 segundos, essa massa que caiu, ela tem que entrar na massa que estava na tigela. Então ela tem que desaparecer, ficar igual. Se não desaparecer, vou continuando mexendo, de baixo para cima. Então com isso eu não perco o ponto. Agora na batedeira eu tenho esse problema de perder o ponto, tá? Feito isso, vou pegar, colocar a minha massa de macarrons numa manga de confeitar com bico perlê de meio centímetro.
bico perlê de meio centímetro. Aí eu vou pingar as bolinhas sempre do mesmo... Qual mais ou menos de uma moeda? Então, o certo é você pingar 3 centímetros, tá? Você vai pingar 3 centímetros, ela vai dar uma escorridinha e vai chegar em 3,5. Então, o tamanho do macarrons ideal, Vanessa, é 3,5 centímetros. Pinguei, mas não posso levar para o forno ainda. Essa massa descansar em temperatura ambiente. Por quanto tempo? 25 minutos, 30 minutos, até ela formar uma casquinha. Formou uma casquinha, eu vou levar lá pro forno. Aí é o nosso grande problema, forno. Que nós vamos dar as ideias agora. Ela é uma massa bem sensível, bem né? sensível. E todos os ingredientes vocês encontram aqui abaixo na descrição do vídeo. Não precisa pegar papel e caneta aí, acompanhe o vídeo para depois se fazer a receita certinho, né? Isso mesmo. Então vamos pro forno. Então vamos lá, Vanessa. Forno não, vamos para a dica do forno. Isso. O forno é o seguinte, se você tiver um forno digital na sua casa, você vai acionar sempre a parte de baixo, nunca de cima, que de cima é para grelhar. A parte de baixo, 130 graus. Se você tiver só um forno convencional, é legal você comprar um termômetro digital para dentro do forno, que ele é todo encapado para não aquecer e não alterar o digital dele. Você compra em onde vende produtos para hotelaria, isso é muito fácil. Caso você ainda não tenha, você pode levar a sua assadeira com seus macarrons para o forno e deixar ele um pouquinho aberto. Isso aberto, o que acontece? O excesso de calor sai e ele começa a assar. Na realidade, ele já está seco, então ele já fez uma capinha, ele começa a assar e ele cria uma sainha. Quando ele cria essa sainha, ele sobe, tá? Aí ele começa a secar. Isso demora em torno de 25 minutos, de 20 a 25 minutos. Como que eu sei que o meu macarrons está assado? Eu vou lá pegar os meus 2 dedinhos e vou pegar um macarrons e vou fazer o movimento de vai e volta. Se ele for acompanhar o meu dedo, ele está cru por dentro, então ainda tem que deixar mais um pouco. Caso eu faça esse movimento de vai e volta e ele fique fixo, ele já está assado. Pode tirar, deixar esfriar. Lembrando, Vanessa, que o macarrons nós chamamos de o doce do dia seguinte. Como assim? Ele esfria rápido. Eu vou rechear, mas o gostoso é comer ele no dia seguinte, porque a umidade do recheio faz com que ele fique molinho. Ah, então sempre fazer um dia antes, né? Isso, porque na hora que você tira, ele é como se fosse um biscoitinho, tá duro. Mas 2, 3 horas depois de recheado, ele já começa a amolecer. Ele fica mais macio. Sim, no outro dia melhor ainda. Aqui no Brasil, nós temos o hábito de rechear ou com uma trufa, que é uma ganache, ou com brigadeiro, tá? Então nós vamos fazer um brigadeiro de morango sensação. Assim, lembra o morango, mas ele fica bem clarinho. Pra então, não dar aquela cor muito forte, o sabor de morango muito forte. Nós não vamos utilizar aqui de forma alguma morango fruta, ok? Então não sai aguinha, não fica muito legal ainda. Legal, tá? Então isso não pode acontecer. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer no micro-ondas. Então todos os ingredientes que eu vou falar agora, eu vou colocar numa vasilha, vou mexer e vou levar ao micro-ondas de 2 em 2 minutos até totalizar 8 minutos. Lembrando, o brigadeiro que nós vamos fazer é para recheio, não é brigadeiro para bolear. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então o que eu vou fazer? Numa vasilha eu vou colocar uma lata de leite condensado, 395 gramas, 200 gramas de creme de leite, chocolate em barra, que é o chocolate branco, 70, 80 gramas. Eu posso colocar margarina e posso colocar farinha de trigo. Eu tenho o hábito de colocar farinha de trigo porque ela não deixa o leite condensado cristalizar. Então a durabilidade desse recheio se estende aí por 20 dias. Nossa, muito legal a dica. Misturo tudo e levo no micro-ondas. Coloco 2 minutos na potência alta. Quando terminar, Vanessa, eu tiro os 2 minutos, mexo bem, volto 2 minutos. Quando totalizou 8 minutos cada lata, aí que eu venho e coloco assim um pouquinho de uma pasta saborizante de morango. Posso pôr um pó de morango também, só para deixar ele levemente clarinho, mas no final. Tá. Não no começo, que senão cozinha e parece um puxa-puxa, parece um chiclete. Ah, não fica legal. Então deu 8 minutos. Beleza, vamos deixar esfriar. Agora é hora de nós rechearmos nosso macarrons que já está frio
e o nosso recheio também. Agora eu sempre tenho assim, uma linha de produção. Alguns macarrons virados para cima e outro para baixo. Vou pôr uma porção bem generosa do brigadeiro frio. E não é simplesmente pegar a tampinha e apertar, que senão você amassa e quebra. Lembra que eu te disse que ele é um biscoitinho? Uhum. Qual é a sugestão que você me dá para fazer? Ajunte as duas, como que fala? Abinha? As Não. duas... As duas partes e rosqueie. Isso. Levemente. Isso mesmo. Porque se você apertar, você estoura ele. Quebra tudo, vira uma caca e não vai ficar legal. Então, agora, macarrões pronto, recheio pronto e recheado, agora é só esperar algumas horinhas pra gente degustar. Saborear. E aí a minha parte. Gente, olha que fofinho que ficou. Olha o recheio, que lindo. Deu um contraste muito legal no doce. E é uma ideia legal para vocês fazerem chá de bebê, chá de cozinha, casamento. Esse docinho é um sucesso em qualquer evento. E olha que delícia. Amei. E se você gostou da nossa deliciosa receita de macarrões, clique em gostei aqui em nosso vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos. Um beijo e até os próximos. Vem pra cozinha!